Olá, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E é uma grande alegria estarmos dando continuidade a este projeto da Sociedade Espírita Amor e Caridade, que é a compartilhar, né, os conhecimentos da doutrina espírita através das lives. Esse projeto, então, que teve início no dia 23 de novembro, e hoje nós estamos, então, encerrando esse primeiro projeto. É uma grande alegria mesmo nós podermos estar compartilhando esse conhecimento, trocando informações, justamente por ser um projeto que nos permite participar, né, onde nós podemos colocar nos comentários as nossas dúvidas, as nossas questões. Então, já convido a todos que participem. Então, para quem está chegando agora, vamos explicar como é que vai funcionar. Nós teremos um convidado, hoje uma convidada, que vai abordar um tema, e essa abordagem terá uma duração de 20 a 30 minutos, e no final desta abordagem, podemos colocar as nossas dúvidas, as nossas questões nos comentários, e serão repassadas à nossa convidada, que, na medida do possível, fará os esclarecimentos, né? As suas dúvidas, as suas questões relacionadas ao tema que será abordado. Hoje, quem vai conversar conosco é a Marielle Dias, ela é colaboradora da Sociedade Espírita Amor e Caridade, e o tema que ela vai abordar é Ano Novo, Vida Nova, nossa relação com o tempo e com a vida. Eu vou passar, então, a palavra a Mari. Boa noite, Mari, e seja muito bem-vinda. Oi, Lu, boa noite. Boa noite a todos que estão conosco nesta última live deste projeto tão feliz que a Sociedade Espírita, né, Amor e Caridade aqui de Osório nos proporcionou. É uma alegria poder ter participado desta nova experiência. Para nós, né, Lu, foi uma nova experiência participar assim de lives. E também é uma alegria poder estar contigo aqui hoje para o encerramento desta primeira etapa. Eu vou começar com o trecho da letra de uma música, que resume um pouco a ideia do que vamos abordar hoje. É dessa forma. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se a gente não viver numa boa, se ficarmos estressados à toa, se não nos importarmos com as pessoas, tudo vai ser igual. Se brigar por causa do futebol, se falar palavrão no farol, se não virmos a beleza do sol, tudo vai ser igual. Sem valorizar aquele amigo, se olhar só para o próprio umbigo, se não se importar com alguém ferido, tudo vai ser igual. Se a gente não quiser perdoar, se a mágoa persistir no olhar, tudo vai ser igual. E o Réveillon? O Réveillon marca o início de um novo ciclo, sim, que é quando o planeta Terra reinicia mais uma longa jornada de 365 dias em torno do Sol. E daí percebemos um passar tão rápido do tempo que por vezes até nos assustamos. Ainda ontem parece que adentramos um ano novo. E quanta coisa aconteceu. Ou será que podemos dizer que nesse ano quase nada aconteceu, né? Independente da resposta, conforme as experiências de cada um para esse questionamento, estamos novamente prestes a vivenciar o mesmo fato, a entrada de um novo ano. É certo que a renovação do calendário mexe com o nosso psicológico e somos encorajados a projetar mudanças que vínhamos adiando ou que não priorizávamos na rotina. Começar uma dieta, comprar alguma coisa ou quem sabe até parar um pouco de comprar,
cuidar mais da saúde, fazer exercícios, voltar a estudar, procurar alguém, correr menos, aproveitar mais e tantos outros planos. E a história se repete. Renovam-se as esperanças, as promessas de mudanças, e nos permitimos acreditar que a magia do ano novo torne o dia 1º de janeiro algo bem diferente do que foi o dia 31 de dezembro. Os pedidos, em geral, são para que se tenha muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, como diz a letra de outra música. Amor, paz, harmonia, união. Usamos roupas de determinadas cores como se isso fosse capaz de garantir, sem um mínimo esforço nosso, algo que desejamos para o ano vindouro. É certo que a nossa vida não muda somente por causa da virada de um ano. Mas uma coisa podemos afirmar. Nesse período, muitos refletem sobre o que passou e o que está por vir. Muitos repensam suas vidas e avaliam os pontos que desejam mudar. O problema é que a grande maioria de nós deseja ardentemente mudar de vida, mas dificilmente nos propomos a nos automodificar, o que torna praticamente impossível qualquer alteração mais significativa. O capítulo 12 do Livro dos Espíritos trata da perfeição moral. A questão a seguir, número 919, ela é bastante mencionada nas exposições doutrinárias. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E a resposta dos espíritos para este questionamento é a seguinte: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Para muitos, as promessas pessoais de fim de ano se tornam tão radicais que acabam praticamente sendo impossíveis de ser executadas. Em muitos casos, a necessidade pessoal de mudar é grande, é tão grande, que faz com que os desejos se tornem muito irreais, limitando drasticamente a capacidade de transformação pessoal, a nossa capacidade de transformação. Assim, nós desejamos muito em pouco tempo. Não conseguimos realizar o que planejamos e desistimos e adiamos. É válido considerar que mais importante do que mudar os comportamentos seria a tentativa de primeiramente mudar os nossos pensamentos, para depois, então, começar a alterar a realidade em nossa volta. E por que mudar os nossos pensamentos é importante? Porque para muitos de nós, as mudanças só ocorrem quando são inevitáveis, quando não há mais jeito de adiá-las. Por exemplo, ponderar a alimentação, evitar excessos, só ocorre mediante exames clínicos alterados ou muito alterados. Pensar no equilíbrio psicológico só acontece quando já estamos desgastados emocionalmente. Muitos pensam no tempo perdido e em estar mais próximo de quem se ama quando a vida física acaba e não nos permite mais esse tempo aqui. Não teremos muito sucesso em tentar mudar as nossas atitudes se antes não mudarmos a nossa maneira de enxergar a vida. Não somente essa vida presente, mas a nossa vida como seres eternos, e assim compreendermos a nossa relação com o tempo. É essencial que queiramos mudar e nos esforcemos para isso. Ajuda-te que o céu te ajudará, como já nos foi ensinado. Para dar mais leveza na nossa conversa, eu gostaria de compartilhar com vocês também uma simples história fictícia para somar na nossa reflexão de hoje. Há muitos anos, num pequeno e distante vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Certo dia,
um senhor muito amável, gentil e risonho, tomou conhecimento dela e, curioso, decidiu visitá-la. Adentrou a casa dos 1000 espelhos e viu-se refletido naquele sem fim de imagens. Para sua surpresa, se deparou com centenas de olhares gentis sobre si. Abriu um enorme sorriso e assim foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Ao sair da casa, pensou: que lugar maravilhoso! Quero voltar aqui várias vezes. Outro senhor, que não era tão amável e gentil quanto o primeiro, também foi conhecer essa casa excepcional. Ele raramente sorria, reclamava muito diante das circunstâncias da vida e sempre que uma oportunidade lhe aparecia, não percebia, pois só lamentava seus problemas. As outras pessoas não lhe eram importantes e pouco valor dava para isso. Isolava-se e não se preocupava com as dificuldades alheias. Adentrou a casa e foi enorme o seu espanto quando contemplou 1000 olhares hostis que o fitavam. A eles destinou o semblante carregado, desprezando-os. Virou-lhes as costas e deixou a casa pensando: que lugar horrível! Jamais voltarei aqui. Quantas vezes nós saímos ou chegamos carrancudos? Tratamos as pessoas com hostilidade e nos questionamos o porquê das pessoas não serem gentis conosco. Embora a nossa educação e gentileza não deva depender da educação e da gentileza do outro, fica mais difícil sermos recebidos com brandura quando oferecemos aspereza ou desatenção. Por vezes, acontece de olharmos para dentro dos nossos roupeiros, com um olhar mais detalhado, no nosso dia a dia, quando temos um tempinho em casa. Olhamos aquelas roupas e sapatos que não usamos há tempos. As tiramos do armário, de vez em quando, e as vestimos. E confirmamos que não são as nossas preferidas, que não combinam conosco e acabamos não as usando. Acredito que todos nós, de vez em quando, fazemos esse checklist, né, no nosso roupeiro. Até tiramos alguma coisa e damos para alguém, mas a maior parte fica lá, guardada, sabe-se lá por quê. Acontece que o nosso guarda-roupas não é o único lugar da vida onde guardamos coisas que não nos servem mais. Temos um guarda-roupas desses dentro de nós. Precisamos fazer uma limpeza naquilo que não serve mais. Jogar fora crenças, ideias, preconceitos, experiências ou maneiras de viver que não nos acrescentam em nada e nos roubam energia. Fazer uma análise racional daquilo que carregamos dentro de nós. E se os dias forem passando e demorarmos para conseguir fazer essa limpeza interior, se colocarmos outras prioridades na frente, não precisamos esperar até o próximo final de ano para recomeçarmos tudo de novo. Sabem por quê? Porque nós não somos o planeta Terra. O nosso ciclo não reinicia somente no começo de um novo ano. Nós somos espíritos eternos, viajantes do tempo. Eu adoro essa expressão. Somos viajantes do tempo em constante recomeço. Nosso ciclo reinicia a cada oportunidade de reencarnação e também enquanto estamos na espiritualidade. Nosso ciclo reinicia a cada acerto, a cada erro, a cada dia, a cada minuto. Podemos mudar o nosso futuro, próximo ou distante, a cada instante. E isso não é um clichê. Essa é a nossa realidade. Sabe-se
o quanto é difícil realizar mudanças, por menores que sejam. Mesmo sendo uma pessoa mais resoluta e determinada, ou não, ainda assim sentiremos a força dos velhos hábitos, sempre nos puxando para trás. Claro que na teoria tudo parece mais simples. Então, se é difícil mudar muitas coisas, comecemos pelas pequenas, preferindo as mais simples e fáceis. Ou seja, adotemos uma postura que seja o máximo possível realista, condizente com a nossa verdadeira capacidade. Optemos por ações que sejam viáveis a curto prazo e que permitam a aquisição de um processo de vida nova, gradual e de maneira progressiva. Podemos escolher uma mudança de cada vez. Isso nos ajudará a desenvolver mais foco e consciência e nos trará mais ânimo e energia. Lembrando que uma coisa é chegar lá. Outra coisa bem diferente e mais trabalhosa é conservar o que foi conquistado. Mas é preciso viver. Viver o sonho e a certeza de que as coisas podem mudar. E mudam. Mudam. Tudo que é bom, passa. Tudo que é ruim, passa. As coisas mudam. É necessário abrir os olhos e enxergar que muitas coisas boas estão dentro de nós. E ter a certeza que somos, sim, importantes para muitas pessoas. A vida está nos olhos de quem sabe ver. Assim como nos disse Jesus, que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Inclusive, ver e ouvir a beleza e as oportunidades que a vida nos oferece diariamente, mesmo com as dificuldades enfrentadas. Todos os dias nós temos oportunidades de melhora. Não precisamos situações como a que estamos vivendo para que isso aconteça. É ter a esperança de dias melhores. Mas não esperança no sentido de esperar e nada fazer. Mas aquela esperança ativa, sabe? No sentido de fazer a nossa parte, compreendendo a nossa relação para com a vida e acreditar na solidariedade, acreditar nas pessoas. É acolher as nossas dificuldades e entender que o outro também as tem, em maior ou em menor grau. Fala-se muito em autoanálise, em autoconhecimento. Por que então não citar a autoajuda? Não vejo essa expressão de forma negativa. Afinal, não somos seres onipotentes e precisamos ser acolhidos também por nós. E pedir ajuda, quando julgarmos necessário, também é se autoajudar. A vida é uma troca ativa de ações e vibrações, positivas ou negativas, que determinam os nossos dias. Palavras de apoio, de otimismo, de bem-querer são fundamentais para o enfrentamento dos dias e das situações difíceis que se apresentam. A doutrina espírita nos traz riquíssimas reflexões em sua perspectiva de ciência filosófica de consequências morais. Saindo do campo somente da teoria e convidando-nos a refletir de maneira ativa, integrada e racional sobre a responsabilidade que temos sobre todas as nossas ações. Longe da ideia de castigos, de privilégios, mas nos colocando na posição de protagonistas das nossas próprias decisões. Muito bem frisado nesse feliz projeto de lives da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório, quando na estreia o Gerry Almeida nos falou sobre a filosofia espírita e o estímulo ao equilíbrio,
sobre a procura da justa medida. E na sequência, quando Solano Reis nos convidou a refletir sobre a moral autônoma e a liberdade de consciência, e sobre as nossas aquisições morais. Assim como fez o Marcelo Henrique, levantando questionamentos sobre frases e palavras prontas, usadas apenas como rótulos de postura para muitos, longe da vida prática. Na sequência, Marcelo Gil, de maneira muito lógica e clara, reafirmou a nossa participação ativa, com reflexos diretos na conservação do planeta que nos acolhe. Semana passada, Vinícius Lousada nos convidou a repensar sobre a cultura da paz, a educação dos sentimentos e a observar como assistimos passivamente à hostilidade que vivenciamos e ensinamos, inclusive, sem nos darmos conta dos prejuízos que acarreta. Esse é o espiritismo integrado com a vida prática, que nos chama a repensar e a entender que as mudanças se fazem necessárias, não somente do dia 31 de dezembro para o primeiro dia de um novo ano. Que possamos aproveitar o contato com essa doutrina consoladora, libertadora, esclarecedora e progressista e buscar nela aquilo que poderá nos tornar pessoas melhores. Como consta no livro O Espiritismo, em sua expressão mais simples, no item 35, a seguinte frase: o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele, senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. E é pela educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. É pela busca de novos conhecimentos. É pela reflexão. E para uma sociedade nova, é necessário homens novos. E homens novos não são apenas os espíritos que estão reencarnando, como nós ouvimos as novas gerações que estão chegando. Mas além deles, nós também, que hoje aqui estamos, precisamos nos transformar em seres novos, com hábitos novos. E não é difícil perceber o quanto essa mudança se faz necessária. Basta olhar para o todo, para o que nos cerca, mas nos incluindo nesse todo. A ganância, a violência, a corrupção, querer ter alguma vantagem sempre que for possível. A intolerância em todas as suas tristes faces, o desrespeito, a vitimização, se achar sempre injustiçado por tudo e por todos. Então, quando ouvimos esses itens, logo pensamos nos políticos, no vizinho, na sogra, na nora, no marido, na esposa, no ex-marido, na ex-esposa. Pensamos no filho do outro, não os nossos, do outro. Na professora, na colega de trabalho, no colega de trabalho, no chefe, no motorista estressado que fechou a minha frente hoje no trânsito e ainda me xingou. Olha que barbaridade. No cliente que tira a minha paciência. E eu? Aonde eu me incluo nesta lista de itens que precisa ser melhorado? Será que por vezes eu não sou impaciente no trânsito, intolerante no supermercado, no trabalho, lá na casa espírita? Em casa, tenho dado atenção para minha família, reservado momentos para conversar, ajudar meu filho com os estudos, escutar com interesse o meu filho, o meu marido, a minha esposa, os meus pais, nos relatos de como foi o dia.
Na correria do dia a dia, podemos não conseguir fazer muitas visitas. E no atual momento de isolamento social, se faz necessária essa distância maior. Nós temos ligado ou mandado uma mensagem para aqueles que nos são caros, perguntando como estão, se estão bem, falando da nossa saudade. Estamos demonstrando interesse? Diante desses questionamentos e da nossa vida moderna tão acelerada, eu encerro, Lu, essa primeira parte relembrando esta resposta tão atual de Dalai Lama quando questionado sobre o que mais o surpreendia na humanidade. E ele disse: os homens me surpreendem. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Muito bem, Mari. Dando seguimento, então, eu gostaria de trazer um ditado popular que diz o seguinte: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, eu também gosto sempre de, quando a gente aborda o tema gratidão, de deixar bem claro que nós não devemos agradecer apenas os momentos felizes, alegres, as coisas boas que nos acontecem. Também é importante a gente agradecer as dificuldades, as provas, as tempestades, né, que nós passamos. Porque são elas muito importantes para o nosso crescimento, fortalecer. E esse ano de 2020, que se encerra agora em seguida, com certeza não foi um ano de mar calmo para ninguém, né? Todos nós mesmo enfrentamos as nossas tempestades. Não a mesma, não igual para todo mundo, mas de certa forma cada um teve que lidar com as suas dificuldades, com as suas tempestades. Seja mudanças na vida profissional, perda de emprego, isolamento, ter que se reinventar, a trabalhar de uma outra forma, diminuição na renda familiar, perda de entes queridos, entre tantas outras dificuldades, todas essas tempestades, elas fizeram parte da nossa vida no ano de 2020. E devido a todas essas dificuldades, nós ouvimos as pessoas falarem assim: 2020 é um ano que eu quero esquecer. 2020 tem que ser riscado do calendário. E quando chegar 2020, quando entrar 2021, né, quando iniciar esse ano novo, eu não quero nem lembrar do ano que passou. Então, Mário, eu queria te colocar essa pergunta e que tu abordasse um pouquinho isso. O que que tu acha? A gente tem que entrar o ano de 2021 e esquecer o ano de 2020? Será que ele não tem nada para nos ensinar? Será que é válido a gente esquecer que ele existiu, riscar 2020 do calendário? Se tu puder falar um pouquinho sobre isso. Pois é, Lu. Todas as nossas experiências, né, são válidas, como tu já mencionaste, para o nosso crescimento. Para tudo nós temos exemplos. Nós temos bons exemplos a seguir e nós temos aqueles exemplos que não devem ser seguidos, mas também são bons exemplos. São exemplos, aliás, daquilo que nós não devemos fazer. 2020 pegou literalmente o mundo todo de surpresa e demonstrou muitas faces, né? Começamos lá em março dizendo que nós iríamos mudar, que nós iríamos aprender,
Os mais solidários, nos tornaríamos pessoas melhores mediante as dificuldades que não sabíamos ainda que enfrentaríamos por tanto tempo. E vimos que não foi bem assim. Muitos, como tu disseste, sofreram muito, ainda sofrem. Muitos estão nos hospitais, muitos estão sem vagas, sem leitos, esperando para serem atendidos. E muitos também não parecem não estar muito preocupados com isso. Então, na minha concepção, 2020 deve sim continuar na nossa memória, assim como vários outros anos, vários outros acontecimentos da nossa história que precisam ser lembrados sim, e que inclusive muitos têm até uma data específica no calendário. Porque se nós, lembrando das situações difíceis que nós como humanidade passamos, e ainda assim não conseguimos olhar para o próximo com mais solidariedade, com mais empatia, de forma coletiva, imagina se nós riscarmos as dificuldades do nosso calendário e da nossa memória. Nós precisamos aprender com as situações. Como tu disseste, agradecemos o que temos, mas também agradecemos a oportunidade do aprendizado. Em todas as situações podemos tirar aprendizados, seja de paciência, seja de resiliência, seja de tolerância. E aqui eu vou um pouquinho mais além, Lu, porque mesmo aqueles que não concordam comigo, contigo, que estão agindo diferente, né? Porque nem todos agem igual, mesmo com essas pessoas que estão tendo uma outra postura mediante esta nossa triste realidade, nós devemos evitar conflitos, evitar palavras agressivas, porque nós somos livres. Livres para pensar e livres para agir. E é uma questão de consequência e de responsabilidade pelos nossos atos, que é o que a doutrina nos ensina. Se o outro age diferente de mim, se o outro pensa diferente de mim, mesmo que isso me coloque numa situação de risco, quem sou eu para ofender? Quem sou eu para usar palavras de baixo calão, para me achar melhor do que o outro? O importante é que a gente, vendo determinadas situações que a gente não concorde, a gente use isso como exemplo para nós, de como não proceder. Esta é o meu pensamento em relação às coisas ruins, que elas devem permanecer, sim, ali, guardadinhas, para não serem esquecidas, pois estando ali, nós praticamente não aprendemos muito, imagina, não estamos sendo eliminadas. Mari, tu colocaste durante a tua exposição a importância de nós criarmos projetos, né, para nossa modificação. Não só a importância, que é muito importante, né, a gente fazer aquela listinha, os mais organizados, né, alguns fazem mentalmente, outros escrevem os projetos que querem, porque, de certa forma, é um ciclo que se encerra cada ano. Então, a gente tem esse hábito de criar projetos para aquele novo ciclo, para aquele ano que vai começar. E a gente tem os projetos, como tu citaste, de cuidar da saúde, de fazer um novo estudo, fazer uma faculdade, um curso, melhorar profissionalmente, cuidar do nosso corpo físico, entre tantos outros projetos. Mas tu colocaste a importância de nós termos como principal projeto o nosso melhoramento, né? Que é o que a doutrina espírita nos passa como nossa principal função, né? Que é nos tornar o esforço que a gente faz para ser uma pessoa melhor. E tu colocaste, então, ainda na questão 919, que tu também citaste aí, o Santo Agostinho coloca que, como um exercício
para a gente poder, com mais facilidade, fazer isso, buscar esse autoconhecimento, diariamente, fazer uma reflexão de tudo que passou durante o dia, né? O que eu fiz de bom, o que eu poderia ter feito melhor, onde é que eu agi mal e como eu poderia ter feito de uma forma diferente. Então, ter esse hábito de fazer isso diariamente, para que aos poucos a gente vá se conhecendo e vá se modificando. Até porque, para a gente modificar alguma coisa, é preciso a gente saber o que precisa ser modificado, né? Eu queria que tu colocasse um pouquinho para nós, Mari, aonde entra aí a coragem que a gente tem que ter e a humildade para fazer isso. Porque às vezes parece, a gente colocando assim, parece fácil, né? É um hábito que eu vou ter, é só seguir isso durante todas as noites ou todas as manhãs, enfim. Mas se tu puder colocar dentro da doutrina espírita o quanto de coragem, porque é difícil, né? A gente olhar para dentro, nem sempre a gente gosta do que vê. Então, o quanto da humildade, da coragem que a gente tem que ter para colocar em prática esse exercício. Tu sabe, Lu, que eu mencionei que a gente deve mudar a nossa maneira de pensar. Porque é a partir daí, é a gente tendo consciência do que a gente está falhando, porque nós falhamos, né? Nós precisamos melhorar em vários aspectos. E é olhar para dentro da gente, fazer esse checklist, essas perguntas que tu mencionou no dia a dia. Eu até brinco, às vezes, aqui em casa, que a gente tinha que ter uma câmera nos filmando para depois a gente poder se olhar, né? E acho que a gente ia se surpreender muitas vezes. É ter em mente que a gente precisa uns dos outros, que a gente não é melhor do que ninguém, que somos todos iguais e que precisamos colaborar de forma coletiva. E escutar. O escutar também é muito importante, porque muitas pessoas que conosco convivem e que nos amam, nos dão dicas. Nos dão dicas daquilo que nós temos uma soberba, um egoísmo, uma pretensão de se achar sempre o dono da verdade. E nos dão dicas com amor. Então, eu acho que é importante a gente saber aproveitar estas dicas rodeadas de afeto para prestar mais atenção nas nossas atitudes e nas nossas palavras. Realmente não é fácil. Não é fácil porque toda essa reflexão que eu trouxe hoje é uma teoria que eu também não tenho na prática dominada. Mas é uma teoria que a gente precisa buscar. Porque se nós não temos esta teoria, este embasamento, essas colocações que a doutrina dos espíritos nos traz, esses esclarecimentos, essa racionalidade, nós não vamos ter por onde tentar começar a mudar. Então, se eu tenho a teoria, eu já vou dar o primeiro passo. Se essa teoria me faz sentido, eu já vou dar o primeiro passo. E quando eu falhar em determinada situação, eu vou dizer, opa, só um pouquinho, eu não devia ter feito isso. Ou quando eu fizer esse questionamento no final do dia, eu vou lembrar, bah, eu poderia ter agido diferente. Então, esta humildade de escutar aqueles que te amam, até quem não te ama, escute. Escute uma crítica e analise. A gente pode concordar ou não, né? Mas podemos ouvir aquilo que as pessoas nos oferecem. E então começar um processo gradual, devagarinho, né? Mudando uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Se hoje eu não tive a paciência que eu deveria ter no trabalho, em casa, eu vou repensar isso e amanhã eu vou tentar fazer de novo, né? Eu vou ter aquilo em mente. É só a prática, né, Lu? É só a prática e a perseverança que vai nos garantir um êxito nessas situações.
Por exemplo, nós quando nascemos, nós dependemos de vários estímulos para adquirir a postura, a coordenação motora, a fala, né? Desde quando nascemos, nós vivenciamos isso, que precisamos de repetições e repetições e repetições para conseguirmos adquirir novos conhecimentos, novas posturas. E assim também é com a nossa vida prática, com a nossa vida moral. Precisamos ser perseverantes e não se achar melhor do que ninguém. É tentar sempre ser melhor e colaborar com os outros. E nos melhorando, nós acabamos melhorando os dias daqueles que conosco convivem. Porque nós seremos pessoas mais agradáveis, seremos pessoas mais leves, seremos pessoas que as outras pessoas querem ter por perto. E dessa forma todo mundo tem a ganhar, nós e aqueles que nos rodeiam. Mário, eu vou te passar agora uma pergunta dos nossos internautas, tá? E ele diz o seguinte: diante dos elementos culturais, por vezes imediatistas da sociedade contemporânea, construímos representações frágeis sobre uma simples mudança no calendário. Não lhe parece que isso também é uma forma de fuga ou de simplificar o que, na verdade, é mais profundo e desafiador? Realmente, às vezes, a gente coloca expectativas em cima de coisas que não existem na nossa realidade, né? Este tipo de fuga acaba mascarando a nossa postura, a nossa responsabilidade diante dos fatos. Esse imediatismo que as mídias, né, nos impõem de uma forma física, né, aquela definida, da forma de se expressar, de ter muitas coisas, acaba uma ilusão que pode nos prejudicar, assim, né? Pode nos trazer uma frustração muito grande. Eu não acredito, sinceramente, que esta fuga, né, de que este mundo líquido nos oferece, que a gente acaba usando, dure por muito tempo. Eu não acredito. Eu vejo que mais cedo ou mais tarde a realidade vai nos chamar à responsabilidade. E tudo faz parte da nossa caminhada. Eu não vejo isso de uma forma negativa. Eu vejo isso como mais um aprendizado. Cada um a seu tempo, cada um dentro das suas possibilidades, porque pode ser muito fácil dizer, né, que estou usando deste mundo líquido como uma fuga para não encarar uma real mudança que eu preciso ter. Só que para mim pode ser mais fácil enxergar dessa forma, para o outro não. Então eu reforço aquilo que eu disse, que nós precisamos ser solícitos para com o outro e acolher também os limites de cada um e estarmos dispostos a oferecer ajuda sempre que se fizer necessário. Eu vejo isso como um progresso, como uma caminhada da humanidade que às vezes não tem algo mais concreto, mais acolhedor, não tem quem faça por aquela pessoa também, ou que prefira viver num mundo de ilusões. Cada um tem as suas escolhas, tem o seu direito, mas eu acredito que estamos todos a caminho e que nós conseguiremos viver num mundo melhor. Então, espero que logo. Mária, a gente já está se aproximando aí do nosso horário, então só antes um pouquinho de te colocar a palavra para que tu possa se despedir, fazer as tuas colocações finais, frisando, né, o que tu já colocaste muito bem na tua exposição. Esse ano que foi um ano difícil, eu acho que ele nos traz, assim como o nosso internauta ali colocou, essa fuga, né? A gente quer uma coisa melhor, é como se fosse um desespero. Então, a gente acaba projetando muitos sonhos
para o ano que vem, para 2021, para o ano novo, e desejando uma vida nova. É natural que a gente projete essa esperança de que o ano que vem não tenhamos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que nós enfrentamos nesse, né? E realmente, que bom, vamos desejar isso, vamos desejar um ano melhor, mas, acima de tudo, como tu colocastes, vamos ter a consciência de que a nossa vida, o nosso ano, as coisas que nos rodeiam, as nossas dificuldades, elas não vão acabar quando virar o ano, assim como elas não vão acabar quando a gente trocar de emprego, ou quando o nosso chefe mudar, ou quando o nosso esposo mudar, ou quando o nosso governo mudar, quando a sociedade mudar, a nossa vida ela vai mudar quando nós mudarmos, né? Então, quando a gente começa a se transformar, nós começamos a ver as coisas à nossa volta se transformando. Então, eu só queria deixar para que a gente possa entrar esse ano novo com esse pensamento, né, de que nosso principal objetivo é a nossa mudança. O que, que a gente pode fazer como indivíduo para se tornar uma pessoa melhor? E de que forma a gente pode colaborar para que a nossa sociedade seja melhor, que a nossa família seja melhor, que o nosso local de trabalho seja melhor, mas sempre focando primeiramente em nós, no que a gente pode fazer, porque é só isso que a gente consegue mudar, né? Eu não consigo mudar o meu chefe, o meu colega de trabalho, o meu esposo, meus filhos, eu consigo me modificar. Então, aos poucos, né, com essa mudança que eu faço, eu vou conseguindo mudar tudo à minha volta. Então, que a gente possa entrar 2021 com esse pensamento. Que 2021 seja um ano muito melhor, mas porque nós nos tornamos pessoas melhores. Porque isso a gente tem sim a capacidade de fazer, né? Que é mudar a nossa vida. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para ti, Mari, para que tu possa fazer as tuas colocações finais, se despedir do pessoal, e depois eu faço o encerramento. Lu, um sentimento assim que eu busco para a minha vida, embora às vezes seja difícil e a gente precise ouvir uma palavra amiga, né, um empurrãozinho, é de não desistir, é de termos perseverança, não desistir do outro e não desistir da gente. Não é fácil realmente esta mudança, esta automudança, este auto-melhoramento, mas não é impossível. Não precisamos nos tornar perfeitos do dia para a noite, mas o principal é continuarmos no caminho, continuarmos avante nestas tentativas e perseverantes, porque elas se tornarão parte de nós gradativamente e cada vez mais. Se estamos aqui hoje encarnados no planeta Terra, é porque temos muito ainda que aprender. Mas também, se estamos aqui hoje encarnados no planeta Terra, é porque já aprendemos várias coisas. E juntos, eu tenho certeza que o fardo fica mais leve. Ontem eu vi um programa na televisão de qual palavra nós levaríamos desse ano. E eu não consigo achar uma palavra para este ano, mas eu tenho uma palavra que eu usaria para este e para os próximos anos, que é perseverança. Devemos perseverar, devemos insistir e não desistir. E isto, e eu reforço, não é frase de autoajuda, é a nossa realidade, é o sentimento, é uma palavra de conforto, de consolo para o outro e para a gente mesmo, porque nós também precisamos dessas palavras para seguirmos em frente. E como tu disseste, um ano só é realmente novo quando nós nos renovamos, quando nos tornamos novos também. Então, assim me despeço, agradecendo a companhia de todos vocês
durante todo este projeto e hoje aqui, neste encerramento. Desejando um feliz novo ano, uma feliz vida nova, todos os dias, para todos nós. Se cuidem, um grande e fraterno abraço. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Eu, antes de me despedir, então, eu só gostaria de comunicar a todos, né, as pessoas que estão participando conosco, que nos acompanharam durante todo esse projeto e que nos acompanham hoje, que nós estamos encerrando hoje essa primeira etapa desse projeto criado pela Sociedade Espírita Amor e Caridade, e que no ano que vem nós entraremos em contato divulgando através dos nossos canais, das redes sociais, novas oportunidades de conhecimento, de aprendizado que virão. Eu gostaria de agradecer muito a Mari, me despeço, tchau, Mari, muito obrigada, foi muito gratificante mesmo ter podido compartilhar hoje esse momento contigo, do encerramento, essa troca de experiências. Agradeço muito à Sociedade Espírita Amor e Caridade por ter me permitido participar desse projeto, que foi um desafio, né, um aprendizado, uma coisa diferente, nova, para mim, principalmente, e que foi uma alegria, assim, a gente poder voltar a compartilhar o conhecimento da doutrina espírita, voltar a estar junto, mesmo que virtualmente. Queria deixar também o meu agradecimento ao nosso capitão, Marcelo, que fica sempre nos bastidores, mas é ele que permite com que nós estejamos aqui durante todo esse projeto. E avisar a todos vocês que essas palestras, elas estão todas disponíveis nas redes sociais, na página do Facebook da Sociedade Espírita Amor e Caridade, e no YouTube, Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório. Então, quem quiser rever, enfim, todas as palestras, elas estão disponíveis, todas as palestras que foram apresentadas durante esse projeto. Me despeço hoje, encerrando, então, esse projeto, agradecendo mais uma vez a presença de todos que participaram deste projeto. Foi mesmo uma grande alegria nós estarmos aqui, e desejo a todos um feliz ano novo, uma feliz vida nova, como a Mari disse, e principalmente um feliz eu novo para cada um de nós. Uma boa noite e tchau. Fiquem bem.